tudo bem? Eu sou o Cristiano, eu sou mestrando do Programa de Estudos Culturais da EASH-USP e também sou pesquisador do GEPOM, que é um grupo de estudos coordenado pela professora Valéria Barbosa de Magalhães, que é quem orienta a minha pesquisa de mestrado. Na minha pesquisa, eu estudo o cinema pernambucano da década de 2010, mais precisamente no final do período, no final dessa década. O meu foco principal são os filmes Fim de Festa e o Bacurau. Mas nesse vídeo de hoje eu queria apresentar para vocês um cenário do cinema pernambucano a partir de um movimento chamado Retomada, que ajuda a entender o cinema de hoje, essa produção pernambucana de hoje, e que causa grande reflexo em toda a produção, em todos esses cineastas que estão atualmente desenvolvendo projetos e trabalhos no audiovisual. Eu volto um pouquinho então para o ano de 1990, mais precisamente na metade de 1990, com um movimento chamado Retomada, do cinema brasileiro. E no contexto nacional, o primeiro filme da Retomada foi o Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, que é dirigido pela Carla Murati. Mas no contexto pernambucano, o primeiro filme da Retomada é o Baile Perfumado, que é um filme dirigido pelo Paulo Caldas e pelo Lírio Ferreira. Esses dois cineastas, eles são super importantes e eles são regresso de um movimento dos anos 80 chamado Van Retrô, que é importante também destacar esse movimento para a gente entender essa produção atual. O Van Retrô, ele era formado por um grupo de cerca de 10 estudantes de comunicação da Universidade Federal do Pernambuco, e além do Ferreira e do Caldas, ele tinha o Cláudio Assis, a Adelina Pontual e outros nomes que futuramente viriam a integrar o cinema pernambucano, tanto na parte de direção quanto de roteiro, ou até mesmo na parte técnica, de som ou de montagem, por exemplo. Esse movimento Van Retrô, além de debater os filmes, eles escreviam curtas-metragens que futuramente seriam filmados dentro desse cenário pernambucano. E o Baile Perfumado é justamente o filme que surge desse movimento em 97, E é um filme que representa o personagem Lampião num contexto muito diferente do que a gente estava acostumado a ver, E representa um sertão também muito diferente, do que é acostumado a ser retratado na filmografia nacional. E para entender esse contexto, um autor que eu indico, que eu acho super importante, é o Durval Muniz, que hoje em dia é um dos principais pesquisadores sobre o homem nordestino, e boa parte da bibliografia dele eu utilizo na minha pesquisa de mestrado. Ele se debruça muito sobre essa masculinidades desse homem nordestino, e na busca dessa desconstrução do cabra macho, e de como essa figura do cabra macho foi moldada e foi incutida no homem nordestino desde o início do século XX. A partir da Retomada, o cinema pernambucano ele se desenvolve e surgem diversos cineastas, como o próprio Cláudio Assis, ele faz o filme Amarelo Manga, ali no início dos anos 2000, e foi um cineasta que eu estudei na minha pesquisa de especialização na ECA USP, e eu, junto com o Amarelo Manga, eu estudei o filme Febre do Rato e o Baixio das Bestas, que são filmes que, além de mostrar todo esse universo do cinema de Pernambuco, todo esse universo de Recife, que bebe da fonte do movimento Mangue Beat, da identidade pernambucana, ele traz na sua narrativa um grande contexto, um grande grupo de personagem que busca quebrar esses paradigmas impostos pela cis-heteronormatividade, que é um termo que aí eu utilizo, eu cito para esse termo a Judith Butler, que é uma das principais referências da teoria queer, e principalmente no contexto de performatividade, que é esse contexto de performatividade, que são os papéis de gênero, o que se espera entre
entre os gêneros dentro da sociedade, os papéis que esperam que o homem ou que uma mulher desempenham de acordo com o seu gênero, né? E isso tem que ser dito, né, que o gênero, de acordo com diversos pesquisadores, né, da teoria queer, a própria Judith Butler, a Rheon Connell, né, que é uma cineasta, que é uma diretora australiana, o gênero é um processo de construção, né? Ele é adquirido desde que ele é construído, né, desde que a gente nasce, por meio de repetição e por meio de assimilação, né, dentro da sociedade. E existem diversos marcadores de gêneros, como a escola, como o trabalho, como os esportes, né, que são grandes marcadores de gênero para o menino, né, na infância, que isso vai moldando o que se espera de um homem, né, o que se espera de um papel de homem e como ele exerça essa sua masculinidade, né. Eu trago esse ponto da masculinidade porque ele é muito importante dentro da minha investigação na década de 2010, a partir de filmes que continuam ainda conversando, né, sobre essa questão da identidade pernambucana, mas eles trazem mais questões universais, né? O próprio Bacurau, por exemplo, para citar brevemente aqui, ele traz um personagem que o Bacurau, ele é ambientado no futuro, né? Ele dentro do cinema é o que se chama de uma distopia, e ele traz um personagem que é um personagem queer, que é um personagem que foge desses padrões, né, de gênero e de sexualidade, e é um personagem que ele que ressignifica todo esse homem cangaceiro, né, todos esses personagens cangaceiros que o cinema representou até hoje. No próximo vídeo eu vou falar mais, né, sobre esses dois filmes e vou especificar exatamente algumas cenas, né, para detalhar isso um pouco mais aprofundado. Mas eu deixo aqui algumas pesquisas super interessantes, né, sobre esse cenário do cinema pernambucano, esse cenário da retomada, né? E um nome muito importante dentro desses pesquisadores é o da Amanda Mansur, que ela desenvolveu tanto a pesquisa de mestrado quanto o doutorado dela, falando do contexto de brodagem, né, no cinema pernambucano, e falando do contexto dos ciclos, né, do cinema pernambucano. E esse termo da brodagem é super relevante para entendermos esse cinema, porque ele é atribuído a essa participação colaborativa, né, dos cineastas, que sempre atua em um no filme do outro, né, normalmente, né, na maioria dos casos, né, nesse período, fazendo o papel mesmo da produção, ou um cineasta roteirizando o filme, o cineasta fazendo a montagem. Então é super comum essa junção, né, de diversos nomes do cinema pernambucano nessa produção atual. E eu acho que hoje seria isso, basicamente. E se você quiser entender um pouco mais, né, acompanhar um pouco mais sobre o cinema pernambucano também, no YouTube do GEPOM tem uma conversa que Daisy, né, que é a vice-coordenadora do GEPOM, e eu fizemos com as cineastas Adelina Pontual e a Tauana Uchoa sobre esse cenário do cinema pernambucano atual. É uma conversa super interessante, que eu acho que complementa muito bem esse papo de hoje. E fica a dica também para vocês acompanharem, né, os vídeos dos nossos amigos do GEPOM também, que estão sendo postados. Tem temas super pertinentes e super interessantes ali para se acompanhar. Então é isso, e no próximo vídeo eu volto analisando mais sobre esses filmes, principalmente desse universo da década de 2010. Um abraço.